A gente muda de assunto e quero convidar o Márcio Coimbra, que é presidente do Instituto Monitor da Democracia, presidente também do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica e professor, para falar aqui com a gente. Muito bem-vindo, professor. Quero mudar de assunto para a gente falar então da Venezuela, da situação do Maduro, porque é algo também que a gente tem acompanhado desde o sábado, né, quando isso aconteceu. A Gazeta do Povo entrou ao vivo para falar sobre esse episódio e desde então a gente tem acompanhado passo a passo aí e as repercussões, então, o que pode vir a acontecer e como que isso pode respingar aqui no Brasil. Então, quero ouvir de você, professor, sobre a economia brasileira, né? Como que essa situação pode afetar a economia do Brasil? Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui na Gazeta do Povo conversando com vocês. É o seguinte, a economia brasileira, ela pode sim sofrer um abalo, porque a gente está falando de um país que pode vir a produzir petróleo de uma forma muito mais volumosa do que tem acontecido hoje. Nós sabemos que as reservas da Venezuela são muito grandes e que o Brasil está apostando no combustível fóssil, especialmente com a exploração de petróleo na margem equatorial, e está guiando muito a sua economia com essa expectativa. Então, na verdade, o Brasil pode vir a sofrer um abalo em função da diminuição do preço do barril, que é o que pode acontecer quando a produção da Venezuela atingir um patamar aí mais alto, e pode vir a derrubar os preços do petróleo ainda mais. Hoje a gente está na faixa de $60 o barril. O Brasil trabalha com essa expectativa, mas não esperava que acontecesse isso na Venezuela. Trabalha com a expectativa de produzir petróleo nessa bacia, no Amapá, e imaginava que o valor do barril ele não iria cair. Então isso sim pode vir a acometer a nossa economia, a economia brasileira pode sofrer abalos, além do que também a gente não sabe como será a transição na Venezuela, e essa transição, que me parece muito mais uma distensão do regime do que uma transição, pelo que eu tenho visto até o momento, me parece que a gente também pode ter impactos econômicos ainda de êxodo de pessoas saindo da Venezuela para entrar no Brasil. Professor, e como o senhor avalia a posição do governo brasileiro, né, que em reunião da ONU e na própria reunião ontem no EA, o embaixador brasileiro condenou essa captura do Maduro, alegou que seria uma violação da soberania venezuelana. De outro lado, você tem muita gente dizendo, olha, não pode confundir a soberania do povo venezuelano com a soberania do regime que se instalou dentro da Venezuela e as graves violações de direitos humanos praticadas por esse regime. Como é que o senhor vê o impacto desse posicionamento do governo brasileiro frente a essa crise? Olha, isso é muito importante da gente discutir, porque a questão da soberania, que tem se falado muito, a gente tem visto um enfoque muito errado sobre isso, porque, na verdade, existe o direito internacional, e eu sou especialista na área de direito internacional, eu me dediquei a minha vida inteira a estudar esse assunto. O direito internacional está submetido a um outro direito, né, que é o direito natural, que é exatamente a base daquilo que condenou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, todos diziam que estavam seguindo o direito, estavam seguindo as regras e não poderiam ser punidos por conta disso. Mas existe um direito acima desse, que é o direito à vida, né? E que esse direito à vida ele foi um direito violado pela legislação alemã. Então, portanto, os nazistas não poderiam usar esse argumento para se defender. Na Venezuela é a mesma coisa. Não existe algo que está acima do direito internacional. Um tirano, ele não pode se esconder atrás da soberania de um Estado. Não é porque você dirige um Estado que você pode agir contra o direito à vida, que você pode agir com tortura, com sequestros, com um regime tirânico e totalitário em cima do povo. No momento que um tirano controla um Estado, ele não pode se esconder atrás da soberania e do direito internacional. O direito internacional não lhe dá esta prerrogativa. O direito internacional, ele cessa no momento que as violações aos direitos humanos são muito maiores.
Então, quando você tem uma violação de direitos humanos dentro de um Estado e o direito internacional está protegendo a inviolabilidade daquele Estado, aquele tirano, aquele ditador, ele não tem mais o direito de soberania sobre ele. Ele tem, na verdade, a possibilidade de ser atacado por uma nação mais forte que visa proteger o direito natural, que visa proteger o direito à vida e visa proteger os direitos humanos. Então foi isso que aconteceu na Venezuela. Me parece que o governo brasileiro ainda busca se guiar muito mais pela ideologia do que efetivamente pelas regras internacionais, porque diante das regras internacionais era plenamente justificável um ataque de um ator mais forte para fazer valer a prevalência dos direitos humanos sobre a soberania de um Estado ditatorial. E, professor, a Gazeta do Povo publicou uma reportagem, queria que também o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre o risco de traficantes venezuelanos acabarem fugindo para o Brasil depois dessa ação dos Estados Unidos. Você acha que isso é possível? Quer dizer, que as fronteiras brasileiras também são muito fragilizadas, então é possível que essas pessoas venham fugir para o Brasil? Olha, sua pergunta é muito boa e muito pertinente. Eu, além da minha empresa, eu dirijo um instituto, chama Instituto Monitor da Democracia, e nós recebemos informes sobre o estado da democracia no mundo. E nós recebemos informações essa semana de que membros do governo Maduro já estão fugindo para território colombiano e território brasileiro. Por quê? Porque eles não acreditam que este processo de transição seja um processo de transição que possa protegê-los. Como a gente está diante de um sistema muito corrupto, ou seja, a corrupção na Venezuela, ela é sistêmica e já vem de muito tempo. Então ela está entranhada nas principais instituições de Estado e da economia venezuelana. Eu estou falando tanto dos militares, dos 700 generais que garantem a existência do regime, a continuidade dele, mas também de empresários, também de políticos, do judiciário, ou seja, existe um câncer que se alastrou por toda a sociedade venezuelana e que controla a economia, e a corrupção faz parte desse modelo, porque sustenta o regime. E essas pessoas corruptas, elas acabaram guardando muito dinheiro no exterior. E elas estão procurando ver alternativas para proteger o seu dinheiro e proteger a sua integridade física. Então, na verdade, como eles não sabem se os americanos irão tomar o país, não sabem se o regime chavista vai reagir e vai buscar as pessoas que estão ajudando os americanos, muitos optaram por fugir. E a gente tem informes de que a Polícia Federal Brasileira também já está atrás dessas pessoas no Brasil. Da mesma forma, isso tem acontecido na Colômbia. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque, como vocês bem trouxeram, esse é um modelo que começou agora com a queda do Maduro, e na medida que nós acabarmos vendo outros nomes caindo do governo da Venezuela, muitas pessoas que estão abaixo dessas vão tentar a fuga também. E nós sabemos que a nossa fronteira ela é muito porosa, a fronteira brasileira, e nós somos um dos principais destinos para onde esse pessoal pode vir a fugir. Karina, quero saber se você quer comentar esse assunto, fazer alguma pergunta para o professor, também fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para o professor relacionado a essa fuga de generais e todas essas pessoas que estão entranhadas nesse regime chavista, que vem disseminando caos, terror, empobrecimento, transformando todos os povos, dividindo os povos entre pobres e miseráveis. E muitos deles, nós já tivemos a fuga de venezuelanos para escapar do sistema, para chegar ao Brasil. Chegaram ao Brasil, o que eles encontraram? Um pouco um regime parecido, com a da Venezuela. O que o senhor acha em relação a esse sistema que vem sendo criado dentro do Brasil de proteção, que nós vimos que o Brasil está protegendo muito criminosos, bandidos e tudo mais, com esse avanço desses tipos de personagens chegando aqui no Brasil? O que pode acontecer?
diante desse cenário que eu desenho aqui para o senhor, que pode até ser um pouco dramático, enfim, exagerado ou não? Karina, a sua pergunta também é muito boa, porque ela vai num ponto muito importante. O Brasil se tornou, ao longo dos anos, também um porto seguro para criminosos. Não só para criminosos que vêm da Venezuela, né, mas para criminosos que estão infiltrados no nosso país, que vieram da máfia italiana, vieram de outras máfias que estão no mundo inteiro, e também de grupos que são parceiros de grupos criminosos brasileiros. Então, por exemplo, nós sabemos que o PCC tem as suas ramificações em outros países e atua em parceria com outros grupos criminosos de outros lugares. E o narcotráfico, ele faz parte já do modelo da economia venezuelana. Infelizmente, a Venezuela, ela se tornou, na verdade, um porto seguro para o narcotráfico e para grupos criminosos. Grupos criminosos que eu falo, desde a máfia russa até grupos criminosos como Hamas e Hezbollah, que também estão na Venezuela, e grupos esses também que se alastraram para o Brasil. Recentemente nós vimos, nos últimos anos, vários espiões russos que se passavam por cidadãos brasileiros sendo descobertos dentro do Brasil. Nós também já sabemos de informes que a inteligência brasileira tem, a Polícia Federal há muito tempo, de presença do Hamas e do Hezbollah no nosso território, isso para mais de 20 anos. Ou seja, com uma fronteira tão porosa e com um controle migratório tão falho, o Brasil se tornou, sim, um local de santuário para muitos de grupos terroristas que operam desde o nosso país. Podem não agir e atacar o próprio país, mas em cooperação com grupos criminosos do nosso país, o narcotráfico e grupos terroristas que atuam na Venezuela também conseguem penetrar em território brasileiro. E esse é um dos grandes problemas que eu acho que a eleição de 2026 precisa trazer, porque nós sabemos que quando o problema da segurança pública bate à porta do cidadão, ele sente. Mas antes disso, existe um processo de amadurecimento desses grupos criminosos no nosso território que é muito preocupante e é um mal que precisa ser cortado pela raiz. Obrigada pela análise, professor. Quero continuar só mais um pouquinho nesse assunto para falar. O senhor falou, claro, justamente das eleições de 2026. Ontem a gente falou sobre isso também aqui no programa e como isso pode respingar na campanha aí do governo do PT para a reeleição, enfim. E Lucas Saba, que é também nosso comentarista aqui, colega da Gazeta do Povo, falou que acha que a eleição para o Senado tem tanta importância, ou mais até importância, do que a eleição presidencial do ano que vem. O senhor acha que isso também pode ser afetado por essa situação da Venezuela? Quer dizer, a imagem do Brasil agora fica muito esquisita no cenário internacional, obviamente por essa proximidade do presidente Lula com o ditador venezuelano, mas, de fato, você acha que esse episódio pode afetar nas eleições não só presidenciais, mas também de Senado aqui no Brasil? Sem dúvida alguma, essa é uma situação que a gente precisa ter muita atenção, porque nós sabemos já que outros membros que acabaram desertando do governo Maduro, como o chefe da inteligência, o Carvajal, que fizeram acordo de delação nos Estados Unidos, foram corajosos e entregaram muito das ramificações e entregaram muito das conexões que o governo venezuelano possuía em outros países da América Latina, em especial a Bolívia, em especial a Argentina, com o grupo do Néstor Kirchner, também com o do Evo Morales e também com o PT e o governo Lula. Agora, nós estamos diante da possibilidade de uma delação premiada de Nicolás Maduro nos Estados Unidos, porque ele vai decidir se ele quer ser sentenciado para a vida inteira, se ele quer pegar uma prisão perpétua, ou se ele quer pegar por volta de 20 anos. E ele pode pegar 20 anos só se ele fizer uma delação premiada.
E ele fazendo uma delação premiada e confirmando que Carvajal, que era o seu chefe de inteligência, já disse, ele pode abrir linhas de investigações e entregar provas de que o governo brasileiro e o governo narcoterrorista do Maduro atuavam em conjunto, inclusive em financiamentos cruzados. Nós já sabemos, por exemplo, que Mônica Moura foi até a Venezuela e recebeu dinheiro, e disse isso, está documentado na Lava Jato, nos anais da Lava Jato, de que recebeu dinheiro do próprio Maduro em prédios governamentais. Então, nós sabemos que como esse dinheiro vinha do narcotráfico, o narcotráfico acabou pagando uma campanha presidencial brasileira do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, se Maduro acabar falando, isso pode cair como uma bomba nas eleições brasileiras, tanto na eleição presidencial quanto nas eleições para o Senado, que são tão importantes, porque nós sabemos que no Senado é decidido a possibilidade de haver impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O Senado brasileiro precisa deixar de servir aos senhores e servir ao próprio povo. E nós vemos que nessa próxima eleição isso virá como um ponto nevrálgico dessa eleição. A direita está se mobilizando muito para eleger os nomes no Senado Federal. Então é muito importante ficar atento a uma possível delação de Maduro, porque ela pode cair como uma bomba nas eleições brasileiras desse ano. Karina, vou pedir para você comentar também essa situação. Você acha também que isso vai interferir fortemente nas eleições, tanto presidenciais quanto para o Senado nesse 2026? Com certeza. O professor ele tocou num ponto essencial aqui, que é a delação de Carvajal, que está sendo aguardada, já surgiram, já na Espanha, ele já fez a primeira delação, depois continua, ele foi transferido para os Estados Unidos. Ali nos Estados Unidos saiu também os seus... as audiências que foram adiadas, mas já tinham elementos importantes ali que foram divulgados através de Carvajal, e eu acredito nessa conjectura que não será em vão, porque com a prisão de Nicolás Maduro, com o desmantelamento do Foro de São Paulo, que também está interligado nesse sistema, com as delações de Carvajal, nós temos também a capa da The Economist, se eu não me engano, que fez um artigo de opinião também antes do ano novo, falando sobre as eleições de 2026, dizendo, comparando que Lula ele estava no momento senil, que não era interessante que ele continuasse, se elegesse ou se candidatasse para as eleições de 2026, que era melhor que ele se retirasse de cena para abrir um cenário mais democrático, né? Porque muitas questões vêm sendo concentradas nas mãos do PT, de Lula, juntamente ao STF. Então, já tem sinais, há sinais já de fora, e até mesmo sinais do poder, né? Porque quando a gente fala de revistas importantes como essa, é o poder global que está dizendo isso. Então, o Lula também fez uma declaração há poucos dias, dizendo que se vê que ele está apreensivo, falando sobre a possibilidade de interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2026. Ele já vem cantando essa bola, porque ele sabe que ali uma bomba está prestes a explodir. Então, o Lula não está muito relaxado nesse momento, até porque existem muitas coisas suspensas no ar, temos várias delações acontecendo, várias prisões acontecendo, investigações acontecendo, os Estados Unidos agindo de forma muito dura em relação a esse tipo de governância, né, que não é uma governância democrática, mas sim totalmente totalitária, autoritária, ditatorial na América Latina, que comanda também os narcotráficos, que comanda o tráfico de droga, tráfico de arma, tráfico de tudo que a gente já falou aqui, e não somente isso, que o professor trouxe muito bem também em relação às facções criminosas, as máfias que estão envolvidas nisso tudo, os grupos terroristas também que estão interligados nessas ações, para conquistas de território. E também depois a gente vai para um lado muito mais complexo, muito mais profundo, que é a guerra geopolítica, pela busca desenfreada, pela posse das terras raras e dos recursos minerais e naturais que são necessários para manter o controle mundial
do poder dos povos nas mãos. Então, existe essa busca pela China, que a China vem fazendo esse movimento silenciosamente já há décadas, através da Rota da Seda, do qual eu falei aqui com vocês no dia de ontem. Temos também a busca pelos Estados Unidos para não perder o território, para não perder também a questão da moeda, porque o BRICS ele vem querendo desmantelar o dólar nas transações, e isso é uma ameaça para os Estados Unidos também. Então, aqui existem muitos interesses em jogo, né, geopolíticos, políticos, ideológicos, que se encontram nessa encruzilhada caótica da qual nós estamos vivendo. Realmente é uma mudança de paradigma, uma mudança de regime que vem sendo estipulado e desenhado já para os próximos anos. Então, o nosso destino realmente está em jogo e esperamos que a liberdade vença a tirania. Isso é tudo que nós precisamos e buscamos nesse momento. Professor, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Fique sempre à vontade para participar do nosso programa quando quiser, e muito obrigada. Rosana, Frederico e Karina, muito obrigado pela gentileza do convite. Para mim é uma satisfação e uma honra sempre falar na Gazeta do Povo. Muito obrigado. Obrigada, professor.